essa música Let It Be, do Paul McCartney, bom, eu não sei se estou 100% certo, mas parece que essa letra ele compôs a partir de um sonho que ele teve, né? Com a Mother Mary, que é a mãe, né? Não é a Maria de Nazaré exatamente, apesar de algumas pessoas poderem achar que seria, mas não tem problema achar também não, né? E que acaba coincidindo e caindo bem. Então era a mãe dele que, num momento dele assim de confusão, de lhe veio em sonho e lhe trouxe essa mensagem. E eu, quando escuto essa música, ela para mim ela é tão alinhada à proposta de um curso de amor, porque nessa introdução do livro ele já começa dizendo assim: esse curso é um curso para a mente, mas para a mente dar uma permissão para que o coração venha à tona, para que o coração se manifeste, para que o coração pegue a rédea da vida, a condução da vida. Então, todas as vezes que esse let it be acontece, o deixe estar, ele pode ser traduzido de duas formas, né? Deixe estar e deixe ser, porque o be é um verbo que pode ser para um lado e para o outro, né? O verbo to be. Então eu vejo que é muito apropriado, porque o let it be, deixe estar, está dizendo para a mente, que é justamente, deixa a mente, let it be, aquiete-se. Ou deixa para você, aquiete-se para que você possa escutar esse sussurro que vem de dentro, né? E ao mesmo tempo tem o let it be e tem o let it be do deixe ser. Deixe estar para deixar ser, né? Deixe estar mente. Deixe estar mesmo nessas noites turbulentas, nessas confusões da mente. Deixe estar, porque agora queremos te introduzir numa nova dimensão de viver, viver a partir do coração. Só que isso é muito diferente de viver a partir da mente. E acredito que é isso que vamos hoje compartilhar aqui uns com os outros, essas experiências de como é que você, na prática, deixa-se conduzir pelo coração e colocando a mente, claro que não é tirando a mente de cena, deixando ela de lado, mas associando a mente a esse processo, porque ela tem um lugar dela, não um lugar anterior que ela tinha, mas um novo lugar também, né? Vai aí, meu Exatamente. irmão. Então, foi muito bem colocado, né? A gente está comentando aqui sobre a música que foi tocada anteriormente à gravação, a música Let It Be dos Beatles. E como o Júlio já comentou, há formas de recebermos conhecimento ou de acessar sabedoria que não provém de um estudo mental, como é o caso dos sonhos, que já foram inclusive abordados na nossa reunião passada. E há outras formas também, são miríades as formas de acesso à sabedoria que não passam por essa questão de estudar. Nós temos o vício, ou talvez derivado do tempo que nós passamos na escola, não para desmerecer as escolas, obviamente, mas é posta uma ênfase, é colocada uma ênfase muito exagerada, desequilibrada nesse aprendizado via estudo mental. Leitura, análise, memória, pensar sobre o assunto. E como o Júlio estava colocando, esse livro não é para esse propósito. Não é um livro de estudo, é um livro para ser escutado. É um livro para ser escutado como se estivéssemos ouvindo um amigo sentado conosco, um grande amigo, um amigo sábio, podemos imaginar, né? Que está ali conversando conosco e nós estamos ali simplesmente escutando, sem aquela necessidade de aplicar um esforço, sem necessidade de ficar analisando o que o nosso amigo está falando, é simplesmente escutar e deixar que as palavras, por conta própria e por sua natureza consciente, faça o trabalho de operar certas transformações em nosso coração que não vão, como eu repito, ser provenientes de uma lógica racional ou pensativa, né, entre aspas. Eu vou citar um exemplo curioso, porque no caso da Helen Schucman, né, que foi
primeira receptora do curso em milagres. Ela era casada com um sujeito, né, muito interessante, né, o marido dela se chamava Luiz. E eles tinham certas dificuldades de relacionamento conjugal, né? Em particular derivado de certos hábitos, digamos assim, né, bastante assim incomuns ou até bizarros, né, de seu marido, que costumava frequentemente colocar objetos em lugares estranhos. Por exemplo, ele deixava meia colocada sobre a mesa de jantar, ele perdia cheques, né? Ele vendia livros, né? E às vezes ele recebia o pagamento em cheques e quando estava precisando do dinheiro, cadê o dinheiro? Ele não sabia mais onde que tinha colocado o cheque. Então, uma série de comportamentos no dia a dia dele que faziam com que a Helen ficasse bastante irada, né? Ela até diz que às vezes ela ficava louca, né? Ela usa a expressão, ficava louca com o marido dela, né? Eu estou citando esse caso porque olha só a resposta que Jesus vai dar. Então, ela, em um momento em que ela estava recebendo um curso em milagres, ela traz à tona esse caso do marido dela. Ele fala, olha, eu tenho uma raiva dele, né? E agora mesmo descobri que ele perdeu um cheque e ele está lá em casa tentando encontrá-lo, né? Isso a Helen falando com Jesus, né? Esse mundo interno dela. E olha o que que Jesus diz para ela. Ele diz que isso que o Luiz, o marido dela, vem fazendo, né, já há tempo, é um mecanismo subconsciente de autopunição. Ou seja, ele a nível subconsciente, cria certas situações e circunstâncias em sua vida para que ele se sinta punido. Porque, obviamente, ao fazer essas coisas que ele fazia, né, deixar a roupa espalhada pela casa e perder objetos, perder dinheiro, fazia com que, obviamente, as pessoas lhe pegassem no pé dele, né, puxassem-lhe a orelha. Então, ele vivia sendo, oh, Luiz, e ele subconscientemente queria isso. Ele queria que alguém ficasse puxando a orelha dele, atacando, chamando a atenção dele. Ó, isso está errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Por que que ele faria uma coisa dessa? Quem que quer sofrer deliberadamente na vida? Quem é que está querendo ser punido? É esse eu separado que nós temos, o qual muitas vezes carrega memórias de coisas que nós fizemos na infância e pelas quais nos culpamos e até então não nos perdoamos. Mas no caso do marido da Helen, a coisa vai até mais longe. Não era não em questão de coisas que ele fez nessa existência como Louis. Jesus lhe diz a Helen que isso se origina de um arrependimento muito profundo que ele carrega há várias existências oriundas do fato de que ele participou, de alguma forma, da queima da Biblioteca de Alexandria. Né? Você sabe a famosa história, né, da grande biblioteca na cidade de Alexandria, no norte do Egito, né, e que foi destruída pelos romanos, né, foi posta a fogo. De alguma forma, ele se envolveu nisso e carregou por muitas vidas esse peso na consciência, esse pesar dele ter feito algo do qual ele se arrepende. Aliás, diga-se de passagem, ele escolheu a profissão de cuidador de manuscritos e de sebo de obras antigas, né? Ele tinha uma loja na cidade de Nova York que vendia livro de segunda mão. Ele tratava cuidadosamente de manuscritos antigos, de livros, de colecionadores. Então, ele vinha se dedicando a isso como uma forma de retratar-se daquilo que ele fez lá naquela existência da história da Biblioteca de Alexandria. Mas Jesus já lhe adianta, olha, não vai adiantar você falar isso para ele, né? Não vai contar para ele que ele participou de biblioteca de Alexandria, coisa assim, ele não vai entender. Ele não era uma pessoa, digamos assim, ligada ao mundo do curso em milagres, a nada de coisa espiritual. Então, não adiantava. Mas olha só o que Jesus lhe diz. Jesus diz a Helen, olha, a forma de você poder ajudar o seu marido agora é, quando ele estiver dormindo, ore para ele.
Sinta ali, senta-se ali do lado dele e converse com ele. Diga-lhe que ele não tem mais motivos de se culpar por aquilo que ele fez. Ele já está completamente perdoado. Na verdade, ele só precisa se perdoar agora. Eu estou chamando atenção para esse caso, porque olha que curiosa a solução de Jesus. Falar com uma pessoa dormindo, isso faz algum sentido para a nossa mente? Não faz, né? Mas para o coração isso faz. Ou seja, os nossos pensamentos, as orações que fazemos para as pessoas, mesmo distantes de nós, sim que têm efeito. Nós podemos afetar circunstâncias que estão ocorrendo em outra parte do mundo, como guerras? Sim, podemos. Nós não somos vítimas desse mundo. Nós temos poder, mas nós precisamos reivindicar esse poder e exercê-lo. Caso contrário, não adianta nada Deus ter compartilhado todo o seu poder criador conosco se nós não o aceitamos e não exercemos. Então, voltando à questão de acesso à sabedoria, veja que o acesso à sabedoria, ao conhecimento, à revelação, se dá de formas as mais inesperadas possíveis, como essa que eu mencionei, de falar com uma pessoa que está dormindo. Isso é importante ressaltar porque essa introdução está deixando claro que esse livro não é um livro para ser estudado de uma forma convencional, porque essa revelação ela é de natureza muito pessoal. Ou seja, esse livro, Um Curso de Amor, vai falar com cada leitor com a sua voz e vai te dizer aquilo que você está precisando ouvir naquele momento. E o que a Budi precisa ouvir, o Rodrigo, o Rossini, o Júlio, etc., vai ser diferente do que vai ser para você. Então, não há um professor de um curso de amor, não há ninguém que possa lhe dizer o conteúdo, o que significa, o que, que o curso de amor vai te ensinar, porque só você poderá receber essa mensagem. O que nós fazemos é ser facilitadores, facilitadores para facilitar esse ato de você chegar ao curso de amor com uma mente receptiva, com um coração tranquilo, e possa então ter aquela abertura para receber a revelação direto da voz do Cristo, direto do Cristo, na forma de Jesus, ao Cristo, que é o seu ser. Para finalizar a minha pontuação, também se diz aqui na introdução que esse não é um curso para a mente dizer isso é certo, isso é errado. Isso é uma das coisas mais importantes para mim nesse capítulo, porque eu já fui assim no passado. Há muito tempo, tinha uns 30 anos atrás, 20, quando eu estava no começo da minha jornada espiritual, com todo o entusiasmo de dar aulas de autoconhecimento, eu vivia nesse mundo do certo e do errado. A minha mente era muito precisa, ela queria saber exatamente o significado daquela passagem, o que significa aquele capítulo, aquele termo, e eu me preocupava em dar essas explicações nas minhas aulas. E se alguém me contradissesse? Aquele debate. Eu queria provar que eu estava certo, eu queria fazer com que a pessoa visse que ela não tinha entendido, que ela estava errada. Isso, obviamente, não ajudava nem a mim, nem a pessoa que estava ali me escutando essas aulas. Então, hoje, o que o curso de amor fez comigo é me dar uma leveza tão grande. Primeiro, de que eu não preciso ensinar o curso de amor, eu só preciso compartilhar o que eu ouvi, o que eu senti ao ouvir essas palavras. Sabendo que o meu entendimento também muda com o tempo, não é rígido. Né? O nosso Rossini aqui, que é um médico ortopedista, ele gosta de falar, eu não gosto de nada engessado. Pois é isso. Essa sabedoria ela não é engessada. Eu vou falar a verdade com vocês. Eu comecei a ler esse livro há mais de 5 anos e já teve coisa que há 5 anos, se você tivesse me perguntado, eu teria dito uma coisa e hoje eu entendo de uma forma diferente. Entendeu? Até eu mesmo tenho mudanças na forma como eu estou sentindo o curso de amor. Então é isso aí. Nós vamos convidar agora que os coordenadores se expressem, os facilitadores também, e na verdade todos estão convidados a se expressar. Quem quiser se expressar à medida que nós vamos falando, pode. Caso contrário,
Se quiserem, né, aguardem até que os coordenadores terminem para que vocês compartilhem. Eu vou chamar agora a Bud para comentar sobre a introdução. Sim. Ai, muito feliz em encontrar de novo com vocês e todos. E para mim também é jornada, a gente lê junto, quando a gente lê, conversando, curso de amor, eu lendo e Rodrigo também lendo. E às vezes a gente não consegue continuar e direito entrando com diálogo, não é? É, Naturalmente. E quando a gente entrando e trocando essas trocas, e o significado é vendo, não é para mim, não vendo mim, não é vendo Rodrigo, vendo algum lugar e gente combinou e vem. Então, para mim, esse é muito interessante, notando, não é só lendo na nossa mente, mas a gente recebendo o que significado esse livro, ou mensagem, aquele momentos. Então, essa experiência foi muito marcando e depois a gente gostaria de compartilhar e encontrar pessoas e encontramos pessoas do todo o mundo nos Estados Unidos, pessoas de Europa, pessoas de África e gente conversando trocas. E essa troca é muito rico, não é? muito, é. Isso. E este revelado aquele momento o nosso entendimento juntos. Então, eu quero colocar isso aqui e nós somos aprendi união e relacionamento. E esse aqui eu quero partilhar. Ótimo, Bud. Essa importância do diálogo, né? Para a gente até falar de grupos de diálogo, né? Em vez de grupos de estudo, né? Muito bem. Vamos ver agora o Rossini. Deixa eu tirar o gesso aqui. Eu estou ouvindo aqui todo mundo e vendo aqui os irmãos e irmãs. Eu tenho sempre assim uma vontade de compartilhar com vocês o que sai da minha boca. Eu realmente tinha preparado nada para falar, não, mas agora que eu estou ouvindo aqui, o Júlio, a Bud, o Rodrigo, está me chegando aqui é o seguinte, sabe? Uma analogia. Para mim, o curso de amor, o livro, é como um pai segurando um filho que sabe quase nada do mundo, sabe? Então, nós, estudantes do CDA, somos o filho. E o convite, sabe, que chega até nós é que nenhum filho sente o amor se ele não tiver o acolhimento e a mão do pai para segurar. E o filho, ele não se rebela, porque ele está completamente aberto ao amor do pai, sabe? E eu não vou falar muito, mas eu queria colocar isso para vocês. Vivam o curso de amor como se você fosse o filho, aquela criancinha ávida por conhecer o mundo, ávida por ter segurança. Segure na mão do Pai, segure na mão do Cristo. Pegue o livro toda vez que você for pegar o livro. Não pegue o livro assim por pegar. Lembre-se da mão do Pai. Segure o livro com amor, porque você vai, o amor vai ser transmitido a você e você vai reconhecer que ele está ali à sua disposição, viu? Só para encerrar, ontem minha filha mandou para mim um vídeo da minha netinha, ela tem 9 meses.
e aparece ela assim, sorrindo e tentando falar e olhando para a câmera, e aquilo me deu um sentimento de amor tão grande. E eu estou, cada dia que passa, olhando vocês com esse amor que eu vejo a criança. Sejam bem-vindas ao amor sempre. Não negue o amor. Ele está aí à disposição de todos nós. Amém. Legal, Mark. Obrigado, Marcelo. Será que a gente acredita que é possível o amor conduzir a vida da gente? Será que existe isso? Existe esse fenômeno, esse fato? Ou é apenas uma conjectura, uma possibilidade, talvez uma esperança, talvez, sei lá, alguma coisa que acontece a uns e não acontece a outros? E essa é a questão. Essa é a questão. Porque até então, como no próprio capítulo fala na introdução, a mente fala de amor. Ela quer ser sábia a respeito do amor, ela faz conjecturas a respeito do amor, mas a grande questão é, ela se deixa guiar pelo coração, pelo amor, como um outro lugar de si mesmo que toma as rédeas da vida. Eu diria que nós aqui, que somos esses leitores de um curso de amor e que já estamos assim rendidos, eu acho que essa palavra é uma palavra muito adequada, rendidos àqueles que se renderam, se entregaram, que perceberam que é muito mais inteligente, muito mais eficaz se deixar viver por essa guiança, uma guiança a partir de dentro. Agora, isso significa coisas muito práticas. Significa que você abre mão desses seus planejamentos. E eu que era um cara muito planejador, né, que já queria já deixar as coisas todas encaixotadinhas, já para poder eu só cumprir a sequência, e de repente eu abri mão desses planos. É aquilo que no curso ele vai falar do não planejamento consciente. Esse não planejamento consciente ele é um sintoma, uma consequência do se deixar guiar pelo coração. Uma voz que sussurra para você, como essa da música Let It Be, que vem de uma forma diferente da mente, vem por outra via, pela sua intuição, por uma outra pessoa, ou até às vezes por um livro que você lê, não importa, os meios são múltiplos de chegar essa guiança. E eu chego à constatação, já falei isso várias vezes, que há duas formas da gente se guiar na vida. É como você está no trânsito em São Paulo. Eu falo São Paulo porque é a cidade com o trânsito mais caótico que eu conheço. Ou você pega o mapa, e normalmente você quer pegar um mapa para poder se deixar guiar de São Paulo, esse mapa está bem desatualizado, porque ninguém hoje está investindo em mapas, aqueles cadernos, eram verdadeiros, parece um catálogo telefônico, de tão grosso que ele era para se guiar, e ele não é atualizado na hora, porque ele é impresso, ele é fixo, ele é um conhecimento do passado. E a pessoa querendo se guiar hoje por aquele mapa é um sacrifício, é uma luta, mas o ego gosta disso, porque ele gosta de dizer, eu consegui, não, eu ralei, mas cheguei lá. Né? E quando a gente abre mão desses méritos tão fracos, né? A gente liga o GPS, o Waze, e se rende, e se entrega. Olha, quando isso acontece de verdade, de fato, você não se preocupa mais com nada. Os medos da sua vida, eles vão simplesmente desvanecendo. A palavra preocupação não existe mais. Não é possível, ela não cabe mais dentro de um contexto de guiança. Você vai se preocupar. Quando eu falo do Waze, do GPS, algumas pessoas até falam assim, mas às vezes ele nos mete numas enrascadas. Tudo bem, o Waze é apenas uma comparação. Ainda comparado a essa guiança que eu estou falando, ela ainda é limitada, o Waze, apesar de já nos dar uma grande ajuda, de facilitar bem para a gente, né?
mas de se deixar render por essa guiança. Interessante que o capítulo abre dizendo: esse curso é um curso para a mente deixar, para que a mente relaxe. É um curso para a mente, mas não direcionado à mente. É porque ele vai ter que falar para a mente dizer, para a mente, oh, deixa estar, ô mente, aquiete-se. E ele vai dar umas beliscadas na mente, dizendo assim: você pensa que consegue, mas não consegue. Ele vai dar, inclusive, elementos para que a gente possa realmente compreender que a mente não nos leva aonde a gente gostaria de ir. Mas, e aí ele termina a introdução, ele começa dizendo: esse curso é um curso para a mente, e a última frase desse capítulo, né, da introdução é: esse livro é para o coração. Né? Ele é direcionado ao coração, que é ainda uma descoberta nossa. Porque quando a gente fala de coração, isso é tão embolado, né? Com emoções, com paixões, com um tanto de coisa que a gente ainda vai ter que discernir. E para isso é necessário muito silêncio, muito aquietamento, confiança. Às vezes a gente vai se enganar achando que é o coração e não era bem, era a mente travestida, né? Que estava querendo nos dizer que era a guiança, mas na verdade não, eram dados antigos, porque a mente ela só trabalha com o passado, ela só trabalha com aquilo que ela já conheceu, que ela já sabe. O novo não entra na mente. E o curso ele está nos convidando à criação. E a criar é criar o novo. A mente não entende do novo, da novidade. Ela só sabe lidar. Ela acha que o novo é fazer novos arranjos com aquilo que já tem, com aquilo que já existe. Não. É um novo a partir do nada. É um novo que nos surpreende. Então, eu, quando amanheço, e olha que eu tenho feito muito pouca coisa assim do que eu fazia antes. Antes eu tinha uma vida com mais atividade profissional. Hoje eu tenho sim mais tempo. Então pode parecer que eu tenho um dia assim que eu não tenho nada para fazer. Aí eu simplesmente convido o coração. E aí, o que temos para hoje? Essa é a minha primeira questão no meu amanhecer. A minha oração do amanhecer é: e aí? Como é que você quer viver a vida hoje? Em mim. E aí vou esperando cada passo acontecer. Claro que eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer, eu vou escovar o dente, eu vou fazer isso, eu vou, etc. Né? Mas não tem nada que tem que ser. E eu era muito disciplinado, eu já tinha assim todo um plano já para cumprir, e agora está solto. Não quer dizer que eu não faça as coisas que eu fazia antes, mas agora eu as faço numa outra perspectiva, ou às vezes não faço. Elas estão soltas, elas não estão mais agarradinhas para ter que fazer. Eu não tenho que fazer mais nada. Mesmo que eu faça algumas coisas, mas me guiando muito pelo prazer. E olha que o coração é isso, hein? A gente duvida muito da guiança do coração, sabe por quê? Porque ela é fácil e ela é prazerosa. A gente duvida muito das coisas prazerosas. A gente acha que as coisas que têm sacrifício e esforço são mais valorosas. Até quando alguém ganha um certo dinheiro, fala assim: mas ganhou com muito esforço, com muito sacrifício. Nossa Senhora, aquilo ele ralou para conseguir. Esse é o velho paradigma. Será que nós estamos prontos para esse novo? Para esse, é o que a gente chama do céu na terra, que é, poxa, vamos respirar. Poxa, seria, como o Rossini falou, é tão melhor você viver a vida sendo guiado como uma criança pelo pai. A criança não tem que se responsabilizar quando eu falo responsabilizar, no sentido assim, ela não tem que pensar em nada, ela não tem que dar conta de nada, ela simplesmente vai, ela se rende à guiança. E ela, por isso, pode ser brincalhona, pode ser mais relaxada. Então, não tirar essas tensões, essas preocupações, e isso vai depender desse estilo de vida que a gente vive. Não é um estilo de vida no sentido de estilo de comportamentos, mas um estilo de posicionamento interno que você tem. E, a meu ver, a introdução ela é um grande convite a isso. Né? Deixe-se guiar pelo coração. Sua vida vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais próximo daquilo que você sempre quis.
mas você tem que dar passos nesse sentido. Você tem que confiar que é assim. Eu, às vezes, funcionava assim. Eu ia pela mente na frente e, assim, é como se eu dissesse para o coração assim, ó, oh, coração, se você quiser, eu te cedo umas brechas. Você vir e, e dá uns palpites aqui, tá bom? Não é que não estaria aberto ao coração, mas a mente estava na criança. A mente não abria mão, não largava o osso, né? E eu sei que não é fácil, porque até então a gente foi totalmente treinado a fazer dessa forma, buscar a segurança, buscar aquilo que nos protege, por nós mesmos, pelos nossos próprios meios. Como se a gente conseguisse fazer isso. Claro que querendo isso e sabendo que não consegue, só pode vir o quê? Tensão, ansiedade, todos esses males que muitos experimentam em função de viver uma vida a partir desse posicionamento, de querer colocar o seu carro no tráfego de São Paulo, chegar a algum lugar, um mapa na mão. É duro, viu? É estressante e triste ao mesmo tempo. Mas uma hora a pessoa vai se render, né? A gente sempre acredita nisso. Tá bom, gente. Ótimo, Júlio, muito bom. Posso fazer uma pergunta? Ah, Jorge, é o claro, Jorge. só um momentinho, porque eu vou. Vamos colocar o. É o Jorge, né? Vou colocar aqui. Ah, agora podemos te ver. Sim, Jorge. Não, é simples. É que essa guiança, vamos dizer, a gente fica trazendo, pensando no passado, né? Pedindo ou esperando orientações, né? Ou procurando sinais, né? E quando a coisa devia, vamos dizer, fluir assim, né? E nessas situações, né? Às vezes a gente se deixa levar e outras vezes fica esperando ou não percebe, né? Então aí vai pela mente, vamos dizer assim, né? Eu, pela minha experiência que eu estou pouco tempo com vocês aí, né? Eu tenho percebido isso comigo, tá? Entende? Às vezes flui e às vezes parece que eu quero voltar a passado, né? Zona de conforto, podemos dizer assim, né? Mas estou aprendendo com vocês. Para mim, um mundo novo, mágico. Estou percebendo, é, posso até usar essa expressão, uma avalanche de novas coisas que busquei ajuda para me ajudar. E estou começando a entender que nós temos planos que não são nossos. E a gente rebobina a fita e fica impressionado com o que consegue enxergar agora, né? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou aposentado, mas eu tinha uma atribulação por algumas coisas no meu encarreiramento que eu não consegui chegar. E um lugar que eu trabalhei, foi consultado sobre a minha capacidade de alcançar um sonho que era meu, uma nova função que era um sonho meu. E alguém fez um comentário, vamos dizer, mais, na minha visão, mais negativa a meu respeito, e eu não cheguei naquele lugar. Então eu guardava isso comigo como uma mágoa.
por um motivo ou outro que eu não sei explicar, eu fui à minha terra natal. Visitei os meus ancestrais que têm os restos ali. Turbilhão de informações, mas vou só finalizar que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Aí me veio, Jorge, quando eu estava em extrema dificuldade financeira, que eu tinha meus 3 filhos estudando na capital aqui do estado, fazendo a Universidade Federal, então era 5 na casa e só um trabalhando, né? Então não foi fácil. Alguém me lembrou, um dia nós estávamos tomando café no serviço. Ele disse, Jorge, tu anda meio aperreado aí, o que que tá acontecendo? Eu falei para ele, pô, sem dinheiro, cara, tô feio. Por quê? Ah, o Silvinho, tu conhece tudo. Ele saiu e voltou, me entregou na mão um recibo com um depósito que ele fez, que cobriu todo o meu saldo negativo do meu cheque especial, para vocês terem uma noção, assim, sabe? E aí eu me perguntava, se o cara fez isso, por que que ele fez aquele outro, né? Eu não conseguia entender. Ah, foi o mesmo que falou mal de O você? mesmo, o mesmo. Por isso que eu estou compartilhando com vocês, o mesmo. Aí é porque não era para mim sair daqui, porque o meu, na minha, pelo que me veio, eu tinha que ficar aqui porque tinha as coisas que eu teria que resolver aqui. Então, aquilo foi uma trava porque, por exemplo, se eu fosse promovido, iria para outro lugar e meus filhos estavam ali, porque ia ser um Deus nos acuda, entende? A gente ia ficar longe, todo mundo, e vamos dizer, talvez eles precisassem que eu continuasse aqui como um guia cumprindo o plano. E aí eu comecei a rebobinar minha fita e dar um filme, porque, mas por isso aquilo, por isso aquilo lá, por isso não sei o quê, foi encaixando o mosaico. E eu tô vivendo essa experiência, é, feliz de ter chegado aqui e com essa descoberta, sabe? Porque eu me coloco à disposição, espero poder entender, compreender e fazer alguma coisa que eu possa ser bom, vamos dizer assim, né? Em todos os sentidos, porque eu estou entendendo algumas coisas. Rodrigo esses dias falou de pergunte. Eu pedi provas, disse que eu era meio São Tomé. Olha, veio, veio. Agora eu estou meio receoso de pedir. Ah, é. Eu tô, não, eu estou me reorganizando, procurando me elaborar melhor para busquei ajuda de pessoas que já passaram por esse curso e
por exemplo, essa que eu fui é uma terapeuta, né? Que está me ajudando a compreender essa magia. Tá só, tá bom? Não quero tomar muito tempo de vocês, mas é Valeu, uma Jorge. muito. Achei interessante, né, o que o Jorge está trazendo, e nos faz lembrar que dar e receber é um só, né? Ele é filho de quem? Ele é pai de quem, né? Do Silvio. Bonito o Silvio trazer um pai aqui para o nosso encontro, né? Para esse diálogo com Cristo. Imagino como que deve estar sendo emocionante para vocês dois, a relação de vocês dois. Né? Muito bonito o seu depoimento. Não, eu senti vontade de partilhar com vocês, compartilhar isso, né? Porque são coisas boas que todos nós podemos ter acesso, né? E a Exatamente. gente pode trabalhar para seguir os planos, né? Que nos são dados, né? Quando a gente vem para cá, a gente tem um propósito, né? Então, são essas coisas assim que eu estou ainda procurando compreender melhor. Tá bom, Isso querido. aí. Gratidão, Jorge. Gratidão, é. Foi um prazer te ouvir, né? E agradeço também a Fátima, que contribuiu aqui. Eu só completando assim, né? Eu tinha algumas, é, eu sou de uma família de 12 irmãos, né? 11 irmãos, 12 comigo, né? Eu tinha algumas, eu saí de casa com 17 anos para estudar fora, né? E deixei eles todos para lá, né? E morria de saudade e vivia solitário, né? Até refazer o meu grupo com os amigos do colégio interno, era um colégio interno. E quando eu fui agora lá, você não tem, a gente não tem noção, por isso que eu digo assim, eu não posso falar assim, porque são coisas demais, né? É, o meu irmão disse para mim assim, o meu irmão mais velho que eu, ô Jorge, eu tinha sempre um sentimento que tinha ficado meio esquecido, assim, né? O Jorge sabia que a mãe sempre perguntava pro pai, ô, ô Ride, meu pai se chamava Ride, ô Ride, será que o Jorge está bem lá? Faz tempo que não chega a cartinha dele. Será que ela está precisando de alguma coisa? Então, meu pai respondia. Minha mãe é Maria, né? Maria deve de estar bem, não se preocupa. Porque se ele não estivesse bem, notícia ruim chega logo. Se acalma. Na hora, eu senti um alívio tão grande assim. Foi assim uma coisa surreal, entende? E aí comecei a resolver pendências com meus irmãos, que a gente 11, né? Mais um 12, né? E aí a gente, por exemplo, um lá que eu tinha, tempo do colégio, levado um casaco, né? Porque a gente não tinha, né? Então ele tinha comprado um casaquinho novo e essas coisas tudo, né? Aí eu falei para ele, ele falou, quando tu tava lá no colégio, tu levou um casaco meu. Eu falei para ele, pô, a gente chama ele de apelido Zaga, né? Ô Zaga, tu tem que perdoar um jovem, eu era um jovem inconsequente, eu olho meu passado, eu trago isso comigo até hoje. Mas eu espero um dia poder me redimir contigo. Aí era como era uma jaqueta, né? E ele gosta de moto, tem moto. Eu falei, será que se eu comprasse uma jaqueta daquela da Força Aérea, da Força Air Force americana lá, tu queria? Pagaria minha dívida? Ele disse, não, não. Aí eu disse, a gente foi lá
eu trouxe uns vinhos aí. Em vinho pode ser? Ele disse, vinho pode. Vinho pode, sabe? Olha, foi é, um fim de semana inesquecível, lá quando eu estive lá, que me senti de novo junto com eles lá. Só, chega, É bom, Jorge, essa história vou estender comprida mais. é uma história de um fim de semana. É, eu disse, dá um filme. É, ué, tá certo, muito bom. Mas é tocante, Jorge, você tocou o nosso coração, viu? Porque é de coração para coração. Mesmo, não importa seus É, silêncios que você ia fazendo durante a sua fala também. Não, para nós, para mim, pelo menos, não deu a sensação de que você falou muito. Você falou uma coisa fora do tempo, tá? Eu vou trazer a Ivone. Ivone, você poderia iniciar a sua câmera? Caso contrário, eu não posso te colocar aqui em destaque. Seria Eu não, possível? eu não gosto de falar com o cano, não tem jeito. Então, tudo bem, não tem problema. Você pode falar, eu não vou poder te colocar aqui junto conosco, mas pode falar, nós estamos te ouvindo. Não, então, assim, queria falar um pouco dessa questão, né, da música, dessa frase, né, de deixe estar, que acho que é uma frase bem do coração mesmo. Só colocando uma situação que eu estou vivendo recentemente, eu tive alguns conflitos com um grupo de amigos, porque eu discordei de uma decisão, né, que o grupo tomou, e aí eu estava me sentindo muito mal com isso, e aí a mente, ela quer resolver rapidamente. Então ficava aquele turbulhão, né? O que que eu faço, o que que eu falo, marco uma reunião e conversa todo mundo, e a mente, ela quer coisa rápida. Aquela coisa bem assim, bom, aconteceu isso, qual é a solução? Vamos resolver isso imediatamente. E aí veio essa coisa bem da música mesmo, né? Para ter calma, que não é com a mente que se resolve. Qualquer situação, essa foi uma, mas isso acho que serve para qualquer situação, né? O coração, para deixar para o coração resolver, porque a gente tem uma amizade de mais de 30 anos, o grupo todo, e existe amor entre a gente, né? Então, deixar que o coração resolva. Então, acho que a coisa mais certa era eu tentar silenciar, não julgar as pessoas se o que elas fizeram foi certo ou errado, e também não me julgar se o fato de eu ter discordado foi certo ou errado, porque quando a gente entra no julgamento, entra a mente e nada se resolve. E aí, mesmo a questão, às vezes, de chamar e conversar, ainda seria a mente, porque daí eu iria expor de novo meu ponto de vista, eles iriam expor de novo o ponto de vista deles, e talvez não se resolvesse, só se complicasse mais. Então, a música acho que me tocou bastante nisso, porque é bem aquilo, para ter, para ter calma, né? E deixar que as coisas se resolvem no amor. E o amor vai mostrando. Assim, me veio muito isso. Deixa que o processo vá se desenrolando e o amor vai trazendo os sentimentos, as percepções, e muita coisa aí disso ainda vai florescer. Então, foi muito legal essa frase hoje da música, porque, assim, acabou mexendo muito com o que eu venho sentindo, né? Então, queria dizer que gratidão por tudo e que com amor, às vezes é muito mais do que palavras, do que tentar resolver. Aí, esse sentimento que a gente tem vai resolvendo as coisas, desde que a gente esteja aberto para isso, de que a gente não esteja colocando ali conceitos, julgamentos, e as coisas vão se resolvendo no momento delas e com muito mais leveza. Porque às vezes as palavras vem ataque, vem defesa, vem isso, vem aquilo, e a coisa não chega no final de uma forma gostosa. Então era isso. Foi, mano, exato. Na pedagogia do coração, não existe aquela expressão DR, discutir a relação, né? Vamos discutir a relação.
Vamos trazer de novo aqui as coisas para conversar. Você acabou de dizer que isso só atrapalha, não funciona, né? É uma pressa em resolver, e a mente ela faz isso mesmo. DR, não. Isso é muito grato, Ivone, foi muito sábia, muito importante a sua partilha. Bom, vamos continuar aqui então, vou chamar agora a Virgínia. Boa noite, todo mundo. O Júlio falou de uma coisa que foi uma experiência muito minha de abrir o coração, que foi essa coisa de que não tem DR em relacionamento com o coração, né? E eu lembro muito quando eu e meu marido éramos jovens e como ele tem uma nacionalidade diferente, uma cultura diferente, então muitas vezes um não entendia o outro, mas o amor estava ali. Mas chegou uma época, assim, no começo do casamento, que começou uma guerra de egos. Então, ele falava uma coisa, eu vinha com outra, era sempre uma barreira, mas era sempre a mente querendo vencer o outro. E para mim foi muito, muito importante. Eu lembro assim que eu sou uma pessoa muito coração, assim, que um dia eu pensei assim, meu Deus, mas eu quero que ele seja feliz, e eu quero ser feliz também. Então eu pensava assim, como que eu faço isso? Então eu lembro assim que eu comecei a pensar que eu deveria perguntar para ele, perguntar assim, abrir meu coração totalmente e viesse o que viesse. Seja lá se fosse uma coisa que eu fosse me sentir magoada, porque a gente, quando é jovem e está num relacionamento, tem medo de se magoar. A gente nem nota que isso é meio inconsciente, né? Então, eu lembro assim que eu ficava quieta, eu sempre fui de entrar para dentro e pensava assim, o que que eu faço, né? E aí eu percebi uma coisa que o curso fala, que a união e o relacionamento precede o compartilhamento. Então, quando você falou, Rodrigo, das orações que a gente faz, ou quando o Júlio fala que não existe DR, não existe DR com coração, eu comecei a pensar assim, como que eu posso fazer ele feliz? Esqueci da minha felicidade. Comecei a pensar, como que eu posso fazer ele feliz? E eu cheguei para ele um dia e falei assim, que eu posso para te fazer feliz? Aí ele falou para mim, mas eu só quero fazer você feliz, eu só vou ser feliz se eu fizer você feliz. Então eu ficava pensando, depois, foi tão maravilhoso assim, foi dali para frente o relacionamento foi tão amoroso sempre, e começaram aquelas coisas de que um está pensando uma coisa, o outro responde, e vice-versa. Então, a coisa do coração ir primeiro e não querer resposta, não querer entender. Aliás, não querer entender, mas só querer uma resposta e estar aberto para qualquer resposta, sabe? Não sei se vocês já tiveram um relacionamento, não estou falando conjugal, mas com alguma pessoa que às vezes tem muita barreira, está se defendendo muito, e se você se coloca só para escutar, mas com o coração totalmente aberto, nossa, começa a acontecer uma química tão grande, de repente a pessoa começa a se abrir para você. É impressionante, dá a impressão que ela sente que você está querendo abraçar ela de alguma forma. Isso é uma prática muito legal da gente fazer. E estando bem dentro assim desse capítulo da introdução, quando você falou, Rodrigo, que você começou a fazer o curso há 5 anos e você é uma pessoa diferente, agora eu sinto muito isso também. Na primeira vez que eu li, e quando eu vou ler de novo uma coisa, parece que eu mudei. E, na realidade, eu mudei mesmo. Então, como eu já mudei, eu já vejo outra coisa. O curso é totalmente vivo, né? Como a Budi fala. Então,
como eu mudei, está vindo outra coisa. Então, ele é eternamente movimentando a gente, enchendo a gente de amor. Então, a minha ideia assim é de você não querer entender o que o curso quer dizer para você, mas se abrir totalmente, sem expectativas, para receber o que o coração o único coração de Deus quer falar com você assim sozinho. Ana Maria? Então, boa noite a todos e como é bom o coração da gente estar bem calmo para que a gente possa ouvir mais um pouquinho. Então, ouvir Virgínia é sempre maravilhoso porque ela tem essa doçura, essa calma que me deixa assim, que bom que eu posso ouvi-la. E é nesse lugar de ouvir que eu me coloco agora de uma maneira bem nova, porque o novo não pode ser predito, né? A gente descobre o novo a cada instante, cada momento é novo. E essa maneira nova é como se eu estivesse num lugar bem quieta, bem satisfeita, bem feliz, para compreender os tesouros que estão vindo, né? A cada momento a vida nos surpreende com o novo. E eu sempre gostei muito da aprovação das pessoas e eu tive uma formação para ser professora, então eu gostava muito de explicações, de colocar as coisas que eu estudava com muito capricho e envolvê-las e colocar meu entusiasmo, a minha alegria. Mas aí na introdução tem uma frase em que diz assim: a mente não consegue união porque ela quer ser separada. E é nesta união que você pode ter liberdade espiritual. E eu sempre encontrei essa dificuldade imensa dentro de mim com os mistérios, porque eu fui muito envolvida com as religiões, com as ideias religiosas e de Ocidente a Oriente, e tudo isso era uma busca incessante. Então eu comecei a compreender que eu não precisava dessa inquietação. E toda aquela condição de acessar o mistério, de compreender como era o treinamento da mente para que eu tivesse paz, como era essa santidade que a gente vê na ação dos santos mártires, né? Na ação de tantos que fizeram esforços belíssimos para poder alcançar essa santidade. E o Curso em Milagres me encantou quando colocou assim uma frase bem pequenininha: eu sou santo, eu sou muito santo. E eu dizia assim: meu Deus, eu posso me liberar da culpa que existe, que é essa condição de querer sempre a aprovação do outro, de querer ser boazinha, de querer entender que o bem era uma expressão em que eu precisava estar sempre medindo e pesando o que falar. E aí, com o curso de amor, já nessa introdução, eu comecei a sentir uma liberdade de que o novo não pode ser predito e que o coração ele não precisa nem ter obediência a nenhuma autoridade que não seja ao seu próprio coração. Então, isso realmente me mostrou um poder de aceitar a mim mesma nesse lugar em que
Eu não preciso deixar de ser espiritual, eu não preciso entrar em conflito, eu não preciso estar trazendo convencimentos, e que aí sim, eu amo essa possibilidade da música. Deixa ser. E como é deixar ser? Meu Deus, e será que eu tenho coragem disso? E logo no princípio eu perguntava a Rodrigo, Rodrigo, e como é que vai ser? E o Rodrigo dizia, não se preocupe, não pense em nada, é somente ficar tranquila, tudo vai acontecendo naturalmente. E ontem, por questões do grupo no curso de amor, eu fiz contato com uma pessoa que não conhecia e ela falou assim para mim: olhe, eu lhe vejo nos grupos que são apresentados do curso de amor, e aí eu entendo que eu já tenho intimidade com você e que eu quero compartilhar uma coisa. Eu soube lidar com a minha filha numa dificuldade imensa dela. E você imagina que eu mudei a minha atitude naquele instante e eu senti que isso fez toda a diferença na minha vida. E eu fiquei realmente emocionada, porque eu estava ali fazendo contato com uma pessoa que eu não conhecia, achando que aquilo era uma coisa que não ia ser muito bom para mim, invadir a privacidade da pessoa. De repente eu recebo aquela graça de sentir que nós não fazemos ideia de quantos podem estar despertando para essa linguagem do coração, da maneira mais simples, que é exatamente aquela palavrinha, aquilo que eu vi que você podia falar com total, despretensiosamente. E aquilo mudou a vida de uma filha, de uma mãe, de uma família. Então, eu, assim, não tenho palavras para dizer para vocês o quanto pode ser bom a gente se deixar ser e poder expressar de coração. Eu diria assim, eu não quero chamar isso de vulnerabilidade, nem de fraqueza, nem de fragilidade, mas é deixar ser a doçura que realmente há nos corações, em todos os corações. E ouvindo o Jorge e me emocionando muito, e sentindo essa humanidade que nos abraça a todos, independente de sermos homens ou mulheres, independente de energia yin ou yang, tudo se torna harmonioso porque é bom. E eu agradeço por Jesus ter me colocado nessa esse abraço maior com todos vocês nesse momento em que eu sei que haverão muitos momentos para nos reunirmos, nos encontrarmos, nos abraçarmos. Então, gratidão, gratidão a todos, gratidão, Rodrigo e Budi, que me fizeram confiar mais em mim, e a todos os meus irmãos, amigos, em que estamos juntos aí, nesse caminho de puro amor. Então, gratidão a você também, Ana Maria. Bom, nós vamos ouvir o Gustavo, mas eu quero já só chamar a atenção que temos hoje aqui conosco o Sérgio Condé, que é um dos tradutores e uma pessoa que a gente tem muito carinho, a gente considera um coordenador emérito aí do curso de amor no Brasil. Então, vou passar para o Gustavo e depois nós vamos chamar o Sérgio também para falar um pouquinho. Vai lá, Gustavo. Então, uma boa noite também. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com todo mundo. E eu vou procurar não me estender muito em função do tempo, né?
eu vou falar aqui realmente aquilo que me tocou e que eu considerei realmente muito importante nessa introdução, né? Como o nome diz, é introdução, né? É o abrir das cortinas, como o Júlio falou. E logo no abrir das cortinas, Jesus ele já começa falando para a gente sobre duas palavras especificamente, né? Mente e coração. E ele descreve, né? Fala sobre elas de modo a nos dar a entender a natureza de cada uma delas, né? Basicamente, o que ele diz é que a mente ela existe em um estado separado, enquanto que o coração ele existe em um estado de união, né? Não que a natureza verdadeira da mente seja estar separada, né? A mente ela só é a sede do ego, né? Ela só representa a separação se ela estiver desconectada do coração. Porque uma vez que ela esteja conectada ao coração, a mente é um lugar de santidade, tão santo quanto é o coração, né? Mas como assim, Jesus, logo no início do livro, ele vê que nós estamos nesse lugar de desconexão de mente e coração, ele trata a mente como se ela fosse a sede do ego, né? A sede da lógica, a sede da razão, que se você for procurar recorrer somente a ela, você não vai encontrar respostas, né? E enquanto a mente estiver nesse lugar separado, né, como disse a nossa amiga Ana Maria, a mente ela não vai desejar se unir porque ela não deseja, assim, é natural, faz parte da natureza dela é, se agarrar ao conhecido, né? E aqui é o que eu quero trazer, né, de experiência com esse capítulo. Ah, quando Jesus ele nos retrata a natureza da mente desse jeito, né, com ela em um lugar de separação, ele está querendo dizer que a mente não consegue confiar, né? Se a gente for seguir pela mente, nós não vamos também encontrar segurança para confiar que a nossa vida possa ser conduzida por uma força maior, por uma inteligência maior, pelo amor, né? Então, como a mente não é capaz de fazer isso, Jesus diz que este é um curso para a mente, mas ele fala com a mente usando as abordagens do coração, porque o coração ele é capaz de confiar, enquanto que a mente não é, né? Então, a maneira de unir a mente ao coração é como se a gente pegasse o coração, levasse até a mente e permitisse ao coração dizer para a mente assim: pode confiar, não precisa ficar agarrada a esse modo de operar, a essa maneira como, né? Porque se você for deixada sozinha, você não consegue, mas você estando comigo, você começa a aprender que você pode confiar numa outra natureza, né? Então, a única maneira de a gente realmente adquirir uma confiança em uma força superior, de a gente conseguir ah, confiar que a nossa vida pode ser conduzida pelo amor, como trouxe o Júlio, é indo pela abordagem do coração, né? E o tempo todo, Jesus, no livro Um Curso de Amor, ele usa a abordagem do coração para falar com a mente, né? O coração, ele conhece a realidade da união, enquanto que a mente, estando separada, não conhece. Então, Jesus pega toda a realidade que a mente, digo, que o coração sabe ser a verdade, e ele traz essa verdade para o campo de atenção da mente, de maneira que a mente possa vir, em determinado momento, aceitar a realidade do coração como sendo algo possível. Mas ela só consegue fazer isso se ela puder confiar e se ela não ficar confiando somente em si mesma, né? Ela tem que abrir mão de si, abrir mão das suas certezas, abrir mão do seu conhecimento que ela traz em si, né? Para poder
se abrir à possibilidade de outras coisas maiores, né? E, assim, o próprio fato de nós fazermos o curso de amor, ele já pressupõe que, em algum grau, o nosso coração ele já está em união com a mente, ou seja, nós já estamos em conexão com o coração. Por quê? Ah, para que a gente possa fazer o curso, né, pressupõe-se que a gente confie, que realmente tem uma força maior conduzindo ali e que a gente acredite nela, que a gente se confie ao que está sendo dito, que a gente se abra ao processo que o curso deseja fazer com que a gente imerja nele, né? Então Jesus ele pega essa pontinha de conexão que todos nós em algum grau já temos com o coração e tudo que a gente precisa fazer é começar a desenrolar e vai desenrolando, desenrolando e o nosso contato com o coração ele vai crescendo, vai aumentando até chegar ao ponto de a mente se unir ao coração e a mente que antes era um lugar um, a sede do ego, né? Um lugar de separação, realmente agora passa a ser um com o coração. É uma só mente e um só coração, né? E essa, por exemplo, é a proposta que nós estamos fazendo aqui. Esse formato de reunião que a gente faz em um curso de amor, ele é completamente assim aberto, né? A gente chega aqui com uma ideia vaga do que dizer, mais ou menos do que apresentar, a gente tem um direcionamento mais ou menos do que deve ou não acontecer, né? Mas a gente permanece aberto, por exemplo, para as participações de dos nossos colegas, dos nossos amigos, né, coordenadores e, enfim, todos nós, né? E fazendo isso, a gente precisa também ter um grau de confiança, né? Permitir e a gente, em se permitindo confiar, a gente percebe que a coisa vai sendo conduzida de uma maneira até nos surpreender. E às vezes isso acaba trazendo um resultado ainda maior ou melhor do que aquele que teria acontecido se a gente ficasse preso ali naquele direcionamento, né? Naquela fala, naquela regra que a gente veio com ela a priori, né? E eu acho que todos nós passamos por isso ao longo da nossa vida. Todos nós temos experiências em que a gente quis fazer alguma coisa de um jeito específico, do nosso jeito, mas em um dado momento, por qualquer razão que tenha sido, a gente conseguiu a gente abriu mão dos nossos planos, do nosso jeito e deixou a coisa acontecer. E quando viu, a coisa ela se desdobrou de uma maneira que realmente foi surpreendente. E isso é o que o curso de amor ele faz conosco, né? E ele também nos proporciona viver esses tipos de experiências na nossa vida diária, né? Então, é isso. Eu encerro aqui a minha participação. Obrigado. Ótimo, Gustavo. Excelente, muito bom. Eu vou chamar então agora o nosso querido Sérgio, deixa eu trazer ele aqui. Sérgio. Pois é, estou aqui. Interessante porque a Ana falou assim, aparece lá, fala um pouco, mas especialmente fala da sua experiência desse texto. Não é para você. Eu entendi assim, né? Minha tendência seria ler o texto e explicar. É assim que eu fazia 20 anos atrás, porque eu era professor. E eu tinha uma facilidade de sintetizar o que estava escrito ali, como se. Mas eu vejo assim que esse curso ele é tão lúcido e tão fácil que não precisa explicar o que ele quer dizer. Aqui está tudo claro. Você lê e entende, não oferece muita dificuldade. Então, o que eu tenho feito é parece que alguma coisa me acorda 3:30 da manhã, eu pego o livro e eu abro o livro assim como se fosse um oráculo e começo a ler onde é que eu abri. E aí eu vou penetrando, penetrando, e de repente eu fecho os olhos e uma voz, eu não sei se é minha, se é de Jesus ou o que é, mas
eu entrei no texto e esse texto continua a se desenrolar na minha cabeça como se fosse um pensamento de um nível muito diferente, que seria o pensamento da minha mente, não é uma racionalidade, não é um, é como se eu tivesse dado, acontece uma continuação daquele, ou uma meditação sobre, mas é diferente. É diferente do que eu fazia com o curso Milagres, que era sempre a atividade da mente mesmo, mesmo que seja uma mente que nem sempre é egóica, muitas vezes a mente pode ser inspirada. Eu já tive muita experiência de ter um pensamento inspirado quando eu comentava o curso Milagres, de repente eu sentia que o Espírito Santo estava ali me inspirando, mas ainda era a mente. Aqui no curso de amor acontece alguma coisa, né? Entre os cinco sentidos, o coração é o mais profundo, o ouvido é o mais profundo porque chega até o fundo do coração. Então, ler esse texto, deixando entrar pelo coração, faz acontecer uma coisa, uma experiência muito diferente que eu tinha com o curso Milagres. Então, o curso Milagres eu comecei, eu não sei, eu acho que é mais de 30 anos que eu leio o curso Milagres. Eu ainda volto a ele porque ele é de uma beleza estética assim fora do comum, é muito bonito o texto, é inspirador, mas o curso de amor, ele não tem toda essa exuberância estética do curso Milagres, mas ele fala direto ao coração e eu estou mudando a minha mente, porque a minha mente eu sempre fui uma pessoa muito intelectual e mesmo na minha profissão, às vezes eu tentava encaixar os meus clientes na teoria. Em vez de... E agora não, agora eu chamo, toda vez que eu atendo um cliente, eu chamo Jesus, eu chamo o Espírito Santo e fico lá ouvindo e de repente é a minha intuição que faz uma pergunta, a pergunta certa, e de repente aparece uma palavra e aquilo ganha um significado. E, e até hoje em dia, assim, olha, tem um texto, hoje eu atendi uma cliente e ela estava falando de como que ela se sentiu amarga por todas as decepções. Eu lembrei do curso de Milagres, quando tem um curso, um curso em amor, quando ele fala o desejo pela recompensa, onde ele fala da amargura. E aí eu peguei, abri o livro, li para ela e fez todo sentido, mas porque aquelas palavras tocaram o coração dela e ela entendeu por que que ela estava ficando tão impaciente com as pessoas, por que que ela não conseguia mais dialogar com os alunos dela, a professora. Foi incrível, como se fosse trazer a palavra de Jesus para dentro de uma terapia e isso tocar o coração da pessoa. Então, eu já estou funcionando assim, intuitivamente. Eu poderia, eu poderia usar todos os mapas conceituais psicológicos, eu trabalho há 40 anos com psicólogo, mas não faço mais isso. Nenhum cliente merece ser encaixado numa teoria, num corpo de conhecimento, mesmo sendo Jung, ou o Freud até parece filme antigo, daquele tipo preto e branco, né? Mas tem os psicólogos mais modernos e tem a própria psicologia emergiu para uma situação que é viver a presença, né? Então, é trazer o cliente para a presença e ele experimentar o que ele está sentindo mais do que ele está pensando. Então, isso resulta, né? Uma nova, uma nova abordagem na psicologia que é o sentir em estado de presença. E isso é surpreendente, onde que a gente vai parar quando essa possibilidade é disponibilizada. Então, eu estou tendo a experiência de eu mesmo ler e ficar nesse estado onde eu vou dizer que, eu não sei se é muito pretensioso dizer que pensamentos que eu não pensei, como a Mari falava, mas eu acho que é alguma coisa próximo disso, porque é um estado. Como que um texto pode elevar tanto a consciência? Eu, eu sempre fui um leitor inveterado, quase que um viciado em livros. Eu tenho até a hierarquia de livros, os mais brilhantes, os menos brilhantes. Tem esses cacoetes mentais, né? Mas
esse livro ele me leva num estado de consciência alterado, através da simples leitura dele. 3 horas da manhã, parece que está todo mundo dormindo, parece que tem um silêncio maior no mundo, né? As pessoas pararam de pensar e fica um clima mais favorável para fazer esses mergulhos na leitura com esses livros. E outra forma é no meu trabalho, onde eu estou mais presente, mais disponível para o meu cliente, e aí então eu vejo surgir essa guiança do meu coração entrando em relação com o coração do cliente, e preciso melhorar nas minhas relações pessoais mais íntimas, assim, do dia a dia, que não tem tanta concentração, que é muito mais fácil o ego ficar se metendo, ficando impaciente, tendo reação, ainda chafurdo nessa dimensão da consciência egóica, não? Mas eu tenho essas experiências de mais luz e é dessas que eu quis compartilhar com vocês. Gratidão por compartilhar a sua luz conosco, Sérgio. Muito bem-vindo. É isso aí. Eu não sei se o Gustavo, Gustavo ia falar alguma coisa. Não, eu só ia falar que a mesma experiência que o Sérgio Condé tem é o que acontece comigo também quando eu leio o curso. Viu, Sérgio? Eu também sinto tudo isso que você falou, de você começar a pensar pensamentos que não são seus, você entrar em um estado que parece ser algo alterado, né? E além disso também ainda acontece muitas vezes de eu entrar em um estado de alegria que eu sei que não é minha, é uma alegria que está aí, né? É uma coisa incrível realmente. E eu assim, realmente confio que esse é um livro vivo, né? E isso já é o coração falando com a mente e mostrando para a mente a realidade aonde o coração vive. E só o que a mente precisa fazer é ir aceitando a realidade que o coração já sabe ser verdade. E essa realidade que Jesus apresenta para a gente no livro de Um Curso de Amor. Ótimo, Gustavo. Muito bem. Então, vocês podem abrir o microfone, só para a gente se despedir, né? Uma boa noite a todos. Muita gratidão por terem feito essa escolha de estar aqui conosco nesse momento. A presença de todos vocês é vista, é apreciada. Somos muito gratos. Bom, boa Muito noite. obrigado. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite a Muito todos. obrigada. Boa noite a todos. Boa Nós é que noite. agradecemos. Até a Boa noite. próxima. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Gratidão por estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada a todos vocês, coordenadores. Boa noite.